Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Varejo Summit. Neste painel, vamos falar dos desafios e das oportunidades de liderar grandes empresas. Os convidados vão falar um pouco da trajetória de cada um e o que podemos esperar do setor varejista até o fim do ano. Para essa conversa, eu recebo aqui nos estúdios Leonardo Coelho, CEO da Americanas, José Rafael Vasques, CEO de varejo do Sam's Club e Carrefour, Alexandre Zouco, CEO da CRM Bônus, e Maurício Bastos, CTO da Asas 2154. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Prazer. Léo, eu vou começar com você. Vamos lá. A Americanas é uma empresa de 95 anos e ela já está bem consolidada no mercado. Como que foi para você ocupar o cargo, chegar com vários desafios? Conta um pouco para a gente. Cheguei na Americanas talvez no momento mais complicado da história dela, né? Logo depois ali da revelação daquilo que na época se chamava inconsistências contábeis e hoje a gente trata como fraude. E o trabalho inicial ele consistiu exatamente em voltar a cabeça, né, e o coração também de quem estava fazendo varejo para o nosso cliente e para as nossas lojas. Então, o jeito que a gente encontrou foi montar 3 grandes blocos ali para estancar a crise que a gente vivia. Primeiro bloco, tratando especificamente de investigação, com pouquíssima interação com quem estava no dia a dia da operação. Um segundo bloco para cuidar de tudo aquilo que era a reformulação da nossa estrutura de capital, e aí entra o processo da recuperação judicial pelo qual a Americanas passou no ano de 2023. E aí sim, o último bloco, que é o bloco mais divertido de todos, que é, de fato, voltar a fazer varejo com uma empresa de 95 anos e que, muito provavelmente, com quem você fala, sempre tem alguma conexão que vai além do ato de comprar dentro da Americanas. É um ato quase de um relacionamento emocional. Então é muito bacana estar à frente da Americanas e, em particular, nesse último ano, apesar das turbulências. Vasques, e você começou como trainee Pois no é. Carrefour. Conta pra gente qual que é a importância de passar por todos esses processos. Legal, Tatiana. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, com todos vocês aqui, com meus colegas também do varejo. Acho que eu vou começar pegando um ponto que o Léo colocou aqui sobre o foco de cliente e loja, né? Então, eu comecei como trainee e passei por todas as etapas dentro da organização, dentro do varejo, né, para chegar e assumir como CEO do Sam's Club e do Carrefour na divisão de varejo, né? O varejo tem muito isso, né? De você saber fazer para fazer. Acompanhar a equipe de loja, acompanhar a operação e, acima de tudo, de novo, fica o ponto do Léo, de cliente, né? Ele conta a história da Americanas, história super bonita, né, Léo? Acho que no Brasil, parecido com isso, o Sam's tem 30 anos no Brasil e o Carrefour 50 anos no Brasil. Então, quanta gente, quanto colaborador, quanto cliente já passou por nossas lojas, né? Então, Desculpa de interromper, imagina, mas por a favor. história do Sam's lá fora é mais bacana ainda, né? Da criação, da forma como... Desde a década de 80, Exato. como clube de compras, etc. Tal. Então, o ponto de ter se envolvido em diferentes etapas da organização, ainda que hoje, e tenho certeza que tem gente muito competente do meu lado aqui para falar sobre digitalização, transformação digital, esse tema de contato com o cliente, com o piso de venda é fundamental para a gente conseguir ser, ou qualquer varejista ser bem sucedido, Tatiana. Agora, Alexandre, você é um empreendedor experiente que criou já 8 empresas, mas a CRM Bônus ela nasceu de um problema de uma outra empresa. Conta pra gente como é que foi esse começo. Pô, bom, eu empreendo desde sempre. Eu cresci no varejo de vestuário. Meus pais têm uma empresa há mais de 40 anos e quando eu era criança, eu ia para shopping center de fim de semana. Então, era costume no sábado à noite perguntar quanto vendeu. Então, eu cresci com essa identidade de varejo comigo e quando eu comecei a trabalhar com ele, passou 2 anos, eu decidi abrir um negócio de calçado feminino. Que eu percebi o quanto que calçado feminino vendia, né? Aqui está o cara da Arezzo & Co. E é uma coisa impressionante como esse negócio vende. E eu sempre tive o sonho de empreender. Eu abri meu negócio de calçado quando eu tinha 21 anos, foi a Mais Shoes. Em 1 ano e meio, 2 anos, eu tinha quase 100 lojas, franquias no Brasil. E moleque, ganhando dinheiro, nesse momento eu falei, uau, eu sou o melhor empreendedor do mundo, devo ser o Steve Jobs. E eu decidi abrir um monte de negócio, porque eu era apaixonado por empreender, não necessariamente por calçado. E eu abri academia de ginástica, abri aplicativos, abri tudo que é tipo de negócio e tudo deu errado. Inclusive a Mais Shoes, que foi de 100 lojas para 3. Vendi para a Arezzo & Co. a Mais Shoes, a marca, mas quando foi só a marca, foco. Foco é a coisa mais importante que existe em qualquer tipo de negócio. Nem o Jobs conseguiu ser CEO da Pixar, também falou isso da Pixar e da Apple ao mesmo tempo. Então foco é uma coisa muito importante. Eu prometi para mim mesmo que eu não queria mais nada e graças a Deus eu descumpri essa promessa, porque eu estava como CEO da empresa varejista dos meus pais. Quietinho, já depois de calejado, tomando muita porrada, veio uma dor,
e através dessa dor, que foi basicamente mensurar se minha equipe de loja avisava ou não avisava o cliente do programa de fidelidade que eu trabalhava, que era desde 2009 trabalho com um conceito de dar 15% de bônus para compra futura, cashback. Então, você comprou 1.000, te dou 150, vale de D1 a D30, só na minha loja, na compra mínima de 2 vezes. Organicamente, as pessoas 20% volta, gasta 5 vezes mais, mas o desafio é, vocês estão avisando o cliente? E eu não conseguia mensurar se avisava ou não avisava. E aí surge uma ideia, tipo, que nem o Zuckerberg, quando você baixa o Zap, ele manda um PIN por SMS. E eu liguei no sistema do PDV, que era Lynx. Falei, Lynx, eu preciso parar de reconhecer o cliente por CPF ou papelzinho. Mesmo a Disney lá fora não sabe quantos papeizinhos foram entregues ontem nas 500 vendas. Não tem um KPI, não tem um Google Analytics do varejo físico. E eu quero reconhecer o cliente por número de telefone. E a Lynx falou, não, isso não dá. Falei, então vamos fazer a gente. E eu fiz. E eu comecei a medir que menos de 10, 12% das pessoas eram avisadas, porque eu consegui ter o PIN, para ganhar o bônus, dá o PIN, dá o PIN. Então, se o cliente mentiu o telefone, não prossegue. Então, o telefone do cliente é um ativo gigantesco. E no final do dia, tem o KPI se a caixa avisou ou não avisou. E com esse sistema simples, eu chamei a gerente numa sala e falei, olha, vocês dão para 80% ou mais, porque o cliente não precisa baixar aplicativo, não precisa fazer nada, ou vocês estão na rua. E muito rapidamente, elas começaram a dar, né, o bônus, porque elas querem... E a venda começou a crescer. E aí, a gente conseguiu subir a venda muito rápido da minha empresa. Eu falei, opa, eu acho que eu vou descumprir minha promessa e vou abrir isso para o mercado. Em abril de 18, a gente abriu o mercado e uma das primeiras pessoas que eu conversei, com muito orgulho, que abriu as portas para mim, está do meu lado esquerdo aqui, que foi o Maurício, que me abriu as portas do Grupo Arezo. O Alexandre Birman falou, fala com o Maurício, que ele é o cara que manda aqui em tecnologia. Se você achar que é interessante, a gente te dá uma chance. E aqui estamos. Bom, vou pegar esse gancho então de tecnologia, Maurício. A Arezzo passou por uma transformação digital. Conta um pouco para a gente como é que foi essa transformação digital e como que a Arezzo está nos dias de hoje em relação a isso. Legal, perfeito. Acho que antes vai dar um pouquinho de cor só no nosso grupo hoje, Grupo Asas, formado por mais de 34 marcas, entre elas a própria Arezzo, como nós falamos aqui, Schutz, Farm, Reserva, Hering, um grande grupo de moda que hoje é o maior da América Latina. Falando um pouco sobre a jornada digital e como a gente chegou até aqui e construiu esse processo, eu acho que tem um gancho importante que as empresas todas, né, que foram fundadas antes desse momento, né, de era digital, precisaram passar por um momento de transformação, né, de reavaliar e reconstruir seu negócio. Pegando o gancho do meu colega Alexandre Zolko aqui, acho que um fator muito importante nessa jornada, e eu vi ele de maneira similar em vários negócios, foi a questão do intraempreendedorismo. Então, acho que não só você pode empreender criando um negócio do zero, mas você pode empreender dentro da própria empresa. E na Arezzo, quando eu entrei na companhia, em 2012, o objetivo era muito claro, que era posicionar as marcas dentro do canal digital. No ano de 2018, a gente já tinha um posicionamento forte, né, bons resultados, mas entendemos que o digital como um canal de vendas, ele era muito pouco perto do potencial de transformar, de fato, a empresa de ponta a ponta. Naquele momento, eu procurei aprofundar alguns estudos, fiz uma aplicação para estudar na Singularity University no Vale do Silício, fui aceito, mas eu pensei, cara, eu tenho ideias aqui que já são vistas como malucas. Se eu for sozinho nesse negócio e eu voltar com mais ideias de disrupção, ninguém vai acreditar em mim. Então eu convidei o nosso CEO, Alexandre Birman, e falei, Alexandre, vem comigo e vamos juntos fazer a imersão. E a gente fez em 2018 e voltamos de lá com um plano muito claro de como transformar essa questão do digital numa transformação para a nossa empresa, definindo o que significava para a Arezzo & Co. Né? Então, a transformação digital pode ser diferente do que é para lojas americanas, do que é para a Arezzo & Co., do que é para um grupo de outro segmento ou indústria. Então, a gente definiu claramente o que significava para o nosso negócio e definimos 3 pilares básicos para atuar. Né? Um pilar de digitalizar nossos negócios e operações, repensar todo o negócio na perspectiva digital. Segundo pilar, de integração de canais, conectar o físico e o online. Hoje são mais de 2.000 lojas que nós temos aí no grupo como um todo. E o terceiro pilar, de a partir do conhecimento de tecnologia, desenvolver também novos negócios digitais. Então, esse foi o pontapé inicial que nós demos, felizmente muito bem sucedido. E eu diria que um ponto importante foi que a gente começou, né, porque tem 2 maneiras de você se transformar ou fazer um movimento desse, pelo bem ou pelo mal. Felizmente, a gente começou antes de viver, né, uma ruptura que tivemos aqui no Brasil, quando a gente olha para a Covid e a pandemia em 2020. Então, quando aconteceu, a base já estava posta. E esse foi um ponto fundamental aí da nossa jornada. Ainda falando um pouco no campo de tecnologia, eu queria que vocês falassem um pouco como que essas novas ferramentas, principalmente pós-Covid, entraram na rotina das empresas. No caso da Americanas, a gente já vinha... Bom, acho que tem que voltar um passo aqui em 30 segundos. A Americanas vem desde o começo dos anos 2000 montando a sua plataforma digital. E toda vez que você monta uma plataforma digital, você não pode perder em nenhum momento o foco no teu cliente. Ainda mais quando você coloca a tecnologia, né, para servir como base da sua interação com o cliente
na outra ponta. O caso da Americanas não foi diferente. Ela veio num contínuo, ela queria se colocar ali, talvez como uma representação da Amazon brasileira, mas para isso faltou o foco na eficiência, né? Então, a hora que a gente traz isso para a situação da Americanas hoje ela tem um parque de tecnologia que ela está remontando praticamente por completo, com o único objetivo de garantir uma fluidez na relação com o cliente. A gente entende no final do dia que quem vai escolher onde vai comprar é o cliente. A gente não tem a habilidade de impor o caminho que ele quer escolher. Mas eu tenho que estar preparado do ponto de vista de tecnologia para atendê-lo onde ele escolher comprar. E aí, por exemplo, no nosso caso, a gente enxerga e acompanha muito o que outros varejistas têm feito aqui no Brasil mesmo, usando vários dos colegas aqui como exemplo, e também lá fora. E tem tentado colocar dentro da Americanas tudo aquilo que permite a simplificação desse ato de comprar, do ato de busca e do ato de compra. Tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu acho que o caminho para qualquer varejista hoje que tem essa transição entre físico e digital, ele não acontece só no físico nem só no digital, ele precisa transitar pelos dois lados. Eu gosto muito do que o Léo colocou, porque alguns anos atrás se falava que a loja física ia morrer, né? Não vai ter mais loja física há 10 anos, tudo vai ser no digital. E para os grandes varejistas, que é o caso do nosso, do Carrefour, do Sam's, com um portfólio de loja, da Americanas, o que você faz com esse ativo, né, Léo? O que a gente tinha para fazer? O que o tempo mostrou, e acho que o Maurício colocou bem, a pandemia foi um acelerador, sem dúvida nenhuma, de adaptação de tecnologia, do cliente realmente se digitalizar por uma questão de necessidade. De lá para cá, eu acho que quem tem melhorado, e eu acho que o Alexandre falou bastante sobre isso, e se fala muito sobre isso, é o entendimento da jornada desse cliente, né? Onde ele quer comprar, de que maneira ele quer comprar, e como a gente, usando tecnologia como enabler, né, como um amplificador, a gente melhora essa entrega para o cliente. No nosso caso, né, pensando em grupos mais tradicionais, que eu acho que é o caso da Americanas, do Carrefour, do Sam's, é se mostrar e estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado, né? Você não pode... E quando eu ouço o Alexandre falar, por ser um empreendedor nato, né, e ter buscado formas diferentes de fazer coisas que já se fazia há décadas, se não há séculos, né, Alexandre, para vender sapato, por exemplo, como é que a gente aprende com isso? Tem uma prática que eu gosto muito de fazer, nesses meus 30 e poucos anos de carreira como varejista, é justamente frequentar varejos que não são os meus diretamente. Então eu vou na Farm, eu vou na Hering, eu vou na Fast Shop, eu vou em drogaria, eu vou em outros para aprender, porque sempre tem alguma coisa que você vai conseguir extrair para você adaptar no seu negócio. Nada Eu achei você isso... queria, tudo se transforma. Exatamente, nada, tudo se transforma. E achei super legal o que o Maurício falou também da Singularity. Eu vou aterrissar de um cara que eu gosto muito, o Ricardo Sandler, né? Ele tem um livro dele que chama dos anos 2010, é um livro já não tão novo, que o nome do livro é Você Está Louco. E ele fala que na reunião dele tem que alguns dos componentes tem que falar. A tua ideia é tão fora da caixa que é Você Está Louco. Então se mostrar atento e estar aberto para essas Sabe qual a diferença epifânias. do louco pro visionário? Não, agora eu vou saber. O resultado. O resultado, bom ponto. Se tem o resultado, né, Lê? É visionário. É visionário, excelente ponto. E a lei para você, essas novas ferramentas, como que estão presentes na CRM Bônus? Cara, eu acho o seguinte, eu fui CEO de outras empresas antes de criar uma empresa de tecnologia. Eu vivi muito mais varejo do que a tecnologia, tá? Existe um desafio muito grande, porque não existe tecnologia sem piloto, tá? E grandes dores do que os varejistas, do que os empresários têm, é que em qualquer companhia tem turnover. Sim. E aí vem uma pessoa e vende para você que aquela é a melhor tecnologia do mundo e que ela vai precisar daquilo porque aquilo é importante. Quando essa pessoa vai embora, essa tecnologia ficou obsoleta. Porque se você não tiver, se comprar o avião e não ter dinheiro para pagar o piloto, você não vai tirar o avião do chão. Uhum. Então não adianta nada você ter a melhor tecnologia do mundo e usar 2% dela, 7% dela, 11% dela. Quem contrata uma tecnologia usa 100%? É difícil. É muito difícil dominar isso tudo. Pega SAP, o quanto é difícil usar. Pega Salesforce, o quanto que é difícil usar Salesforce. O quanto você precisa de profissionais para poder usar Salesforce da maneira de pleno emprego, vamos dizer assim. E são excelentes ferramentas, né? São excelentes ferramentas. E quando eu sabia dessa dor, desse gap, eu vi uma lacuna muito grande. Quando eu lancei o meu negócio para o mercado, falei, eu não quero ser uma ferramenta, uma tecnologia. Eu quero ser um full service. Uma analogia da Red Ventures, que o próprio Guilherme Benchimol me falou, cara, isso é muito parecido com a Red Ventures. Eu nem sabia o que era e depois eu fui pesquisar e entendi, e viu que a GA tinha investido neles também. E a Red Ventures, ela começou a treinar o Google para as empresas, né, lá atrás. Você conhece a Red Ventures? Sim. Ele treinava o Google nos Estados Unidos, é muito curioso a história dele. Ele foi vender, ele queria pegar a representação da Verizon nos Estados Unidos e a Verizon falou, cara, no seu estado eu não tenho mais. Ah, mas aí ele pesquisou qual estado que tinha lá no estado que ninguém queria, sei lá. Honolulu. Vamos dizer assim.
E aí ele falou, não, eu quero esse, mas você não mora lá. Não, mas eu vou ser o melhor vendedor. Ele queria pegar o Google. E ele pegou esse estado, ele virou vezes 10 o melhor estado dos Estados Unidos fazendo Google. Não é que ele estava lá no negócio. Porque ele percebeu que ele poderia fazer isso para outras empresas, fazer o full service. E é isso que eu faço. Hoje, quando eu vendo a CRM Bônus, eu tento perguntar para o cliente qual que é a sua dor, e a gente opera para ele como se fosse uma agência, como se fosse uma mistura de McKinsey com Salesforce. Acho que isso foi o grande sucesso que a gente conseguiu tirar a CRM Bônus do chão e ajudar outras companhias a não apenas a simplificar. Acho que a simplicidade é uma sofisticação. Como que eu consigo pegar a dor? Porque a dor é essa. Não precisa inventar o mundo para sanar a sua dor. Vamos fazer só isso, bem feito. Vamos criar um KPI, vamos medir, vamos ser esse braço. Deixa você ser o funcionário, ou ser o seu sócio, ou ser o seu diretor junto com você. Eu acho que esse senso de dono e pertencimento que fez com que essa CRM Bônus chegasse até aqui. Não sei se eu vou ter o mesmo sucesso para o futuro. Acho que não existe pódio permanente. E qualquer momento você pode cair, né? Eu caí várias vezes na vida. Eu sempre tive essa bitolação de será que eu vou cair de novo? Acho que só os paranoicos sobrevivem. Então, eu acho que a tecnologia ela é importante desde que você saiba usá-la. E se você contratar prestadores de serviços que te ajudem a tocar essa tecnologia, pelo menos no meu caso eu consigo fazer isso lógico, mas tem várias outras tecnologias que às vezes você precisa de pessoas NPS. Será que você opera para mim? Porque se não adianta eu ter a ferramenta e não operar bem. Então tem que ir atrás de um prestador de serviço que opere bem isso. Então essa é a minha sugestão para que os empresários foquem naquilo que você é bom e tentem encontrar parceiros que consigam fazer um bom serviço para você. E esse ponto do Ale é fundamental. Quer dizer, tecnologia pela tecnologia, só como ferramenta, você não vai conseguir diferenciar. Varejo é contato, é você estar presente ali, entendendo a jornada do teu cliente, entendendo a forma de deixar a vida dele mais simples, a jornada mais fluida. Então, tecnologia tem que vir, especialmente nesse nosso negócio, atrelada a bons valores humanos. E simples. Não tem dúvida. E, Maurício, eu queria também, só para concluir essa parte de tecnologia, o que você acha que pode investir mais dentro do varejo nos próximos anos? Perfeito. Acho que pegando o gancho que a gente estava conversando aqui, né, sem dúvida, quando a gente vê a aceleração toda de transformação digital, esse movimento de empresas que não eram digitais indo para o digital, houve uma febre da tecnologia pela tecnologia. E aí eu gosto sempre de voltar, né, para a essência, porque no final, o que nós estamos fazendo, trabalhando, negociando, é porque existe uma pessoa, né, como nós, que são consumidores, a gente esquece disso. Então, até dentro do que a gente discutiu muito em transformação digital na época, a última frase, né, desse nosso manifesto dizia, ó, só existe e só é transformação digital para o nosso negócio quando gera valor para o nosso cliente. Senão, não é transformação digital, né? É pirotecnia, são fogos de artifício, não é real. E aí, falando em investir, eu conecto com isso. Acho que o maior e melhor investimento que você pode fazer, né, como um varejista, como um negócio, sendo mais profundo aqui, é efetivamente no conhecimento do seu cliente e atendendo esse cliente a partir do conhecimento. Então, o que nós fazemos hoje com várias ferramentas, entre elas o CRM Bônus, é isso. É entender essa jornada. E a gente nunca teve tantos dados e um conhecimento tão granular do cliente. E a gente consegue, através disso, né, compreender os diferentes clientes das diferentes marcas, né, que possuem demandas diferenciadas também. E, a partir daí, desenvolver experiências que sejam totalmente voltadas para cada cliente. E cada marca consegue se cercar disso para poder entender, por exemplo, dentro de uma marca, alguns estudos que a gente fez recentemente, tem uma marca que está capturando muitas clientes jovens, mas elas compram pouca recorrência. E eu tenho clientes mais velhas nessa marca, ao mesmo tempo as clientes mais velhas, elas têm um spending maior, gastam mais ao longo do tempo, mas eu venho perdendo um pouco dessa base, né, retenção ao longo do tempo. Então, poder ter esse entendimento, né, dos clientes e usar a tecnologia para poder se relacionar melhor, para mim esse é o segredo, independente da tecnologia, independente do ano que nós tivermos, isso sempre vai funcionar. Muito legal. Léo, e como que a Americana lida com essa crescente concorrência no e-commerce versus a loja física? Essa pergunta é muito boa. Assim, eu vou voltar para o ponto que eu comecei a resposta anterior. O cliente escolhe onde ele vai comprar. Então, dentro dessa lógica, e-commerce, plataformas digitais, eles deixam de ser, na minha visão, concorrentes, né, e passam a ser mais caminhos para você ofertar. Americanas tem o seu e-commerce, que está sendo mudado, né, na essência, exatamente nesse momento. Ela usa plataformas constantemente para chegar aos seus clientes, porque a Americanas é uma empresa que atende 50 milhões de brasileiros todos os meses, brasileiros de classe A, de classe B, de classe C, de classe D, que querem comprar em lojas físicas, querem comprar online, que às vezes querem comprar serviços.
Então, se a gente não tiver dentro da Americanas a capacidade de entender por onde esse cliente quer entrar e está preparado para a resposta, né? Está preparado para a oferta a ele, a gente vai estar deixando de cumprir com a vocação de um verdadeiro varejo, que é no final do dia atender, né, aquilo que o seu cliente quer. Então, assim, mas mais especificamente, tem muito e-commerce, né, com várias pegadas desde mais amplas, né, em que você tem diversos sellers, diversas ofertas, você tem gente muito mais nichada. Tanto em um cenário quanto em outro cenário, a gente enxerga a competição como sendo fundamental. É a competição que faz o varejo melhorar continuamente. No caso das Americanas não é diferente. O único ponto, e eu acho que isso vale muito aqui para quem opera no Brasil, é que competição você tem que colocar todo mundo na mesma base. Você não pode ter competição em que um player, né, de um e-commerce que está fora do Brasil tem uma situação tributária melhor do que a brasileira. Esse acho que é o único, de todo esse ambiente, acho que esse é o único ponto que tem que se tomar cuidado. A bases de comparação e de concorrência tem que ser iguais para todo mundo, mesmo para quem está fora do Brasil. Equidade nos negócios. É isso. Vale para a vida, Não vale tem para os dúvida pros negócios. E Vaz, qual que é uma boa estratégia para integrar tecnologia, inovação e as novas plataformas digitais com a operação do varejo? Vou falar um pouquinho do SAMS aí, Tatiana. Primeiro, eu estou aprendendo muito com vocês. Obrigado, viu? O SAMS a gente chama nosso cliente de sócio, né? Nós temos 3,5 milhões de sócios do Brasil e eu brinco que a nossa definição para o SAMS é um lugar muito legal de se comprar. Tem uma proposta e valor muito legal. E como é que a gente usa a tecnologia para isso, né? A gente usa, obviamente, acho que o Léo comentou um pouquinho, nesse tema de a gente provocar e suportar um e-commerce que tenha um bom nível de pedido, de entrega. Pode parecer super básico o que eu estou falando aqui, mas acho que, novamente, o que o Maurício falou, né? Sempre lembrar que tem um cliente na ponta, né? Então, como é que a gente usa essa tecnologia, seja uma plataforma, e eu adorei também o que o Ale falou, porque você pode ter um monte de ferramenta, um monte de plataforma. Se você não utilizar bem, o resultado final disso vai ser muito ruim. Então, você só tem. Você não Até usa. o Ferrari e não saber pilotar literalmente, né? Então, a gente... O que eu tinha de tecnologia que eu não usava quando E era tava só da- lá, da né? E empresa de pagava, vestuário, né? É inacreditável. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Isso aí é que nem Então, unha. eu acho que é ter isso disponível, cortar o tempo todo. ter as pessoas certas para pilotar isso, mas com isso em mente. E volta ao meu ponto do SAMS, né? O SAMS a gente sempre pensa em CRM, e ouvindo o Ale falar que eu tenho certeza que ele tem muito para me ensinar, a gente pensa qual o perfil de compra daquele sócio, o que ele gosta de comprar, sócios com perfil parecido com o dele, o que gostaria de receber. Então, usar a tecnologia para no final do dia ter um serviço melhor para aquele cliente que está ansioso para ter uma relação legal com aquele varejista. Então, aí tem muita coisa, somos uma multinacional e a gente tenta se deixar não preso por isso. Mas o que mais tem aí no mercado que a gente pode utilizar para servir melhor, especialmente no SAMS, porque a gente chama esse cliente de sócio. Ele tem um nível de exigência ainda maior do que outros clientes. Então, história longa, não tão curta, é isso aí, Tatiana. E ali a gente não está nesse painel, né, com grandes empresas, liderando gigante. Para você, qual que é a principal característica que um líder tem que ter para assumir uma grande empresa? Foco, como eu disse há pouco atrás. Eu acho que você tem que estar focado e obcecado naquilo que você quer, que você tem um propósito de resolver. E eu acho que você tem que escolher muito bem quais são os seus desafios. Eu hoje costumo abrir uma reunião quando eu tenho um cliente, e hoje hoje a gente tem 400 colaboradores na empresa, e hoje eu sou CEO da empresa, ou estou CEO da empresa, mas eu julgo que eu não sou o melhor CEO do mundo, de verdade, principalmente da minha empresa, talvez mais para frente eu nem devo ser. Mas porque eu sou apaixonado em criar produto e vender, e não fazer o backstage, o back-office que normalmente um CEO tem que fazer. E normalmente quando eu vou para o mercado, eu pergunto qual que é, antes de começar a reunião e de me apresentar, eu pergunto qual que é o principal desafio seu dos próximos 12 meses, dos próximos 6 meses? Qual que é o KPI que você quer buscar para sua empresa? Se a pessoa responde 20, ela não tem um principal desafio. Então, eu acho que um bom líder, que quer solucionar alguma coisa, tem que matar um para ir para o próximo. Tem que ter foco naquilo que você quer solucionar, naquilo que você quer resolver. O foco não significa nem só ter 2 empregos ou 3 empregos. O foco significa na sua própria empresa. Você pode se perder na sua própria empresa se você não focar naquilo que você quer resolver. E eu, falando agora para minha empresa, para o meu nariz, para o meu umbigo, eu tenho medo, às vezes, de abrir muitas frentes. Eu decidi no curto prazo de tempo, mesmo a gente tendo captado agora, tendo levantado quase 500 milhões de reais, e sendo uma empresa que não queima caixa, falando, por que você levantou esse recurso? Se você não tem M&A, se você não quer fazer internacionalização, falei, cara, porque tinha muitas pessoas querendo entrar e a gente levantou com a Kleiner Perkins, com o Bond, que é um spin-off da Kleiner Perkins, foi o primeiro investimento que eles fizeram na história no Brasil. O cara investiu no Facebook, na Série B, investiu... E a Mary Meeker falou para mim, cara, você não sabe onde você pode chegar. Então, eu acho que não é só dinheiro o negócio.
quem você traz para dentro do seu negócio. E meu medo hoje com esse recurso é eu me perder, eu me desfocar, ou outros países, ou M&A, ou de que... Eu acho que eu tenho uma dor, um produto muito legal hoje, que é ouvir a dor da pessoa e me sentir dono da empresa junto. Quando eu vou na Vivo, poxa, sendo o presidente da Vivo, semana passada a gente vai lançar um negócio agora, baseado no Quartou Valoriza, que vai distribuir para 60 milhões de clientes da Vivo, toda quarta-feira um bônus, levando a minha integração, meu KPI, minha inteligência, o cara já comprou ou não comprou no Sans Club, eu posso tirar da base, fazer um negócio, levar a venda para ele. Nossa, eu acho isso o maior barato. E é isso que eu tô focado e obcecado. Então, acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que se você está numa empresa, independente de qual é, foca naquilo que você precisa e necessita resolver no curto, médio prazo. Se você quiser resolver tudo ao mesmo tempo, você não vai resolver nada. Maurício, como é que você aborda dentro da empresa os novos talentos? Como que você incentiva o pessoal que está começando? Legal. Essa pergunta é bem profunda, né, e necessária, ainda mais à luz do desafio que a gente tem da aquisição e retenção dos talentos quando fala da área de tecnologia, mas eu vou explorar de forma abrangente. Então, a gente tem algumas questões dentro da nossa companhia que já são assim uma rotina, já faz parte religiosa da nossa cultura. Entre elas, um ciclo que a gente faz de avaliação e reconhecimento de todas as pessoas da empresa, né, numa visão 360. Quando a gente olha tanto a perspectiva, né, de entrega de resultado, que obviamente é importante, e a dimensão do fit cultural, que é igualmente importante. Mais do que isso, eu diria que é importante compreender o que são as áreas-chave e críticas da sua empresa. A gente teve recentemente com um professor de Harvard que ele falou, dentro de uma grande organização e várias que ele trabalhou, entre elas a Apple, por exemplo, tem quase 200 mil pessoas, mas 150 são posições críticas. Então, para as posições críticas, você tem que ter os talentos-chave nas posições-chave. Até porque os talentos eles vão precisar, né, de desafios à altura para seguirem se desenvolvendo. Então é importante ter esse mapeamento, ter esse entendimento de quem são as pessoas, vai começar tudo de novo do zero, né? Quem seriam essas pessoas e um olhar muito próximo. Tem uma parte, né, que pode ser quantificada e trabalhada com um plano, né, por assim dizer, mais que pode ser repetido, mas tem uma parte também de soft, de entendimento de cada pessoa e do momento. Como filosofia pessoal, eu sempre gosto de usar uma sigla que eu chamo de DAR, de DAR, que significa, dentro de um talento, eu preciso ter o desafio. Então, se a pessoa não for desafiada, ela vai ficar ali entediada, né? Os talentos querem ser desafiados pelas empresas. Segundo ponto, tem que dar autonomia, e no ambiente digital, cada vez mais, os times pedem por isso, né? A própria questão do trabalho presencial, híbrido, a questão é muito mais pautada pela entrega do que por localização, geografia ou outros critérios. E o terceiro ponto é, dado que você deu o desafio, autonomia, se ele foi atingido, recompensar, né, o time, os talentos que fizeram isso. E a recompensa é muito mais do que financeiro. Muitas vezes é entender o momento da pessoa, é uma oportunidade em outra área dentro da empresa, é um projeto que a pessoa quer participar. Então, acho que isso fecha bem o ciclo. Para acelerar ainda mais a nossa jornada, outro ponto importante que nós fizemos, dentro de um programa de aceleração de startups, a gente investiu numa EdTech chamada GrowDev, que é uma empresa que faz a formação de talentos digitais. Então, com essa empresa, eu consigo capturar novos talentos, eu consigo desenvolver cursos sob medida que eu faço para dentro de casa e eu uso ela como um grande recurso, então, para poder trazer esse oxigênio, né, de novas pessoas, novos talentos para todas as empresas do grupo. E agora, com esse olhar aí de 34 marcas, tem muita gente muito boa e a ideia é dar oportunidade e poder realmente criar um pipeline aí de desenvolvimento, crescimento e oportunidades na liderança. Quantos colaboradores são eles hoje? Hoje, quando junta a Asas como um todo, somos 22 mil. E pensando então, né, nesses talentos, na base, como é que vocês imaginam o futuro do varejo daqui a uns 5 anos? O que a gente pode esperar? Sei que está um pouquinho longe, mas vamos sempre dar uma olhada lá para frente Não, também. mas é legal olhar para os últimos 5 anos, né? Você vê que o varejo evoluiu muito, né, em termos de tecnologia, segmentos, né, novos produtos, novos serviços, e eu acho que isso vai continuar acontecendo. Mas tem uma coisa que não muda. Você vai estar atendendo uma pessoa no final do dia, que tem suas necessidades a serem tratadas ali naquele ponto de venda. Se não esquecer isso, qualquer coisa que você conseguir criar a partir daí, já vai estar no lucro. Então, e para isso, acho que um ponto que o Maurício colocou que é fundamental traz gente boa, né, para as posições-chave. Traz gente boa, de fato, para ajudar a fazer essa transformação. Quando o Ale e o Vasco estavam falando de liderança, né, foco, mas acho que tem um papel muito importante dos líderes, especialmente do primeiro líder da organização, de criar esses espaços. De não é uma posição solitária e às vezes vaidosa. Então, cuidar muito bem para que o time funcione, acho que é a principal função de qualquer CEO. Por quê? Porque esse time que no final do dia vai atender o teu cliente lá na ponta e vai satisfazer ou não o cliente do varejo.
Vou ser um pouco redundante, mas eu quero ratificar o que o Léo falou, né? Acho que o tema de que varejo é um negócio intensivo em pessoas, né? O Maurício comentou que são mais de 20 mil pessoas, né, Isso, no Grupo diretamente. Asas. Na minha estrutura eu tenho mais de 40 mil pessoas. E eu falo que tem dois stakeholders ali nesse processo que são super importantes, né? Que são o gerente de loja, porque ali é um divisor de água se a loja é boa ou não é boa para o serviço do cliente, para os padrões de uma loja, e o comprador que faz o sourcing de mercadoria, né? Eu brinco que o Sam's, quando você visita o Sam's, eu tive uma inauguração em Pampulha há uns 2 meses atrás, e eu falei para o jornalista, né? Você ir para o Sam's é como dar um pulinho em Miami. É aspiracional. Ou você quer ir para Miami, ou você foi para Miami e gosta de estar em Miami. E quem faz esse ambiente para mim no Sam's? O comprador. Porque ele vai fazer uma viagem internacional, vai fazer sourcing, mas volta ao ponto do Léo de pessoas. Então, eu acho que nos próximos 5 anos, Tatiana, isso vai ter novas tecnologias, vai surgir muita coisa, como o Ale colocou, e sempre surge, né, Ale? Todo dia surge e alguma solução maravilhosa para resolver todos os problemas da nossa vida, que se a gente não pilotar bem, não vai adiantar, mas vai continuar sendo um negócio de pessoas. E terminando, né, na pandemia, isso ficou muito evidente, né? Quando as pessoas, quando estava para começar o fechamento de loja, as pessoas querendo ir para a loja. Quando abriram as lojas, com restrição, com álcool, máscara, todo mundo querendo o quê? Voltar para a loja. Os seres humanos gostam de socializar. Não tem lugar mais legal para socializar do que uma boa farm, uma boa reserva, uma boa Americanas. Um bom Sam's Club é um excelente lugar para se socializar. E fazendo um complemento, acho que você colocou um ponto relevantíssimo. A gente fala de tecnologia, fala do que o varejo tem incorporado, né, de novos produtos, mas no final o que faz a experiência do cliente ser boa, o que faz uma loja ser rentável ou não, é o gerente da loja. Não tem dúvida. É ele, é o cara que está cuidando ali de deixar a loja organizada, de ter o produto certo, de avisar quando alguma coisa sai daquilo que deveria ser para encantar o cliente. Então, acho que isso não muda. Dá o E sim, feedback se as ferramentas estão Perfeito. funcionando. Eu acho perfeito. Isso eu acho que. Pega a NRF, né, que acontece em janeiro em Nova York. A gente expôs lá, a gente foi um dos únicos varejistas, um dos únicos brasileiros que tinha um stand de tecnologia lá. Tanto no ano atrasado quanto nesse ano agora. No passado só falava de NFT, de X, de Y, de Z, e esse ano só faltava o quê? Back to the basic. Back to the basics. Esse ano foi só isso, tipo, o que funciona é cebar. Depois de 20 anos falando de amendoins no espaço, voltaram para falar de back to the basic, volta de pro gerente de futuro. loja e assim vai. Acho que isso, de fato, sempre vai existir. As pessoas sempre vão querer ir em loja. O e-commerce tem taxa de conversão de 1% quando é um bom e-commerce, tem 99% de demanda reprimida que gera-se tráfego para a loja gera tráfego para o e-commerce. Eu acho que a omnicanalidade é uma coisa que é eterna, vai sempre existir. Porém, existe uma tecnologia que, na minha opinião, veio para ficar, dessa vez não é balela igual NFT, na minha opinião, semelhante à tecnologia chamada internet. Eu acho que a internet veio e globalizou e mudou o mundo. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para mudar o mundo de novo, tá? Eu acho que poucas pessoas estão entendendo a força do que esse negócio vai ser num curto espaço de tempo. Eu acho que vai ser possível você comprar uma peça de Americanas por WhatsApp, conversando com um robô, achando que está conversando com um ser humano, literalmente. Tipo, o robô vai aprender a falar com ele em todos os sentidos, de como estivesse falando com a melhor vendedora, com o melhor gerente da loja e conseguindo converter de uma maneira muito eficaz e rápida com pagamento digital em one click via o Pix. Acho que a maior revolução de pagamento do mundo que aconteceu aqui no Brasil. É uma coisa impressionante. Eu converso com fundos de investimentos americanos, eles sempre perguntam, cara, como que é esse negócio, cara? Que loucura que é isso? A gente precisa aprender com vocês. Então, existem tecnologias que eu acho que vêm para ficar e eu acho que o futuro do mundo, acho que o Bill Gates falou isso, que nem o Bill Gates falou da pandemia já ano passado. Como ele falou do celular. Exato, ele falou isso. Uma frase do Bill Gates não é minha. A inteligência artificial, ela vai mudar o mundo de novo. E tá no começo. Legal. Perfeito. E eu compartilho da mesma crença, Isolco, em relação à AI, né? Sem dúvidas, aí é um movimento transformacional. E eu gosto muito de usar como uma referência, quando a gente tenta pensar e prever um pouco o futuro, a frase de um dos fundadores da Singularity University, que foi o Ray Kurzweil, ele é um futurista, e o que ele dizia é, se a gente pegar a taxa de evolução tecnológica do começo dos anos 2000, o que a gente vai viver no século 21 são 20 mil anos de transformação. Essa é a equivalência. Então, assim, é muito difícil, né, dentro de uma sociedade aqui, pensando aqui em pouco mais de 2 mil anos, pensar que eu vou viver 20 mil num espaço de 100.
Então, o nível da transformação é algo que a gente não consegue prever, mas sem dúvida vai passar pelo uso da AI, e para mim, eu compartilho da tese, vai ser tão disruptivo quanto a própria internet, vai permitir, né, um nível de personalização extrema, é como se cada, né, cliente tivesse 100% à sua disposição, um melhor vendedor, com toda a inteligência de produto e compreendendo o seu gosto pessoal também, quando pensa em moda, inclusive o seu fit, porque o sapato muda de acordo com a forma, o caimento da roupa também. Então, acho que a gente vai chegar nesse nível com toda certeza. Porém, eu não deixaria de voltar para a ideia do básico e falar, também acredito, sim, fortemente, que a questão das relações humanizadas serão cada vez mais importantes. Então, no mundo dominado por tantas máquinas de automação, a pessoa vai ser muito importante. E claro que a pessoa empoderada da tecnologia vai poder atuar melhor ainda. Na pandemia, a gente desenvolveu um aplicativo para a nossa força de vendas, né, chamado ZZ App. Hoje, todos os vendedores usam e mais de 30% do que eu vendo no varejo físico passa por uma jornada por esse aplicativo, porque ele traz inteligência para o vendedor poder oferecer o melhor produto, a melhor oferta, e ele fecha a transação também de um produto da loja, um produto online, tudo no mesmo carrinho, através desse aplicativo. Então, acho que esse é um pilar fundamental, né, a questão, então, das relações mais humanizadas. E o segundo, que eu não deixaria de fora, que é a questão da sustentabilidade. Né? Acho que o quanto esse tema vai vir forte. E eu olho para minha filha de 12 anos, que ela é vegetariana por convicção própria, eu vejo que essa geração ela vai demandar muito, vai querer entender de onde vem o produto, quem faz, como faz e qual é o rastro que isso está deixando aqui, né, em termos aí de meio ambiente, sociedade e assim por diante. Então, eu colocaria esses dois pontos também como pontos muito fortes para o futuro do varejo. E para encerrar, gente, para quem está assistindo, né, o Varejo Summit, acompanhando o evento, qual conselho que vocês dariam para quem está começando e quer seguir essa carreira, chegar a um cargo alto numa grande empresa? Eu vou começar usando o exemplo do Alê. Foco é fundamental. Mas eu acho que tem que ser, para quem está começando, tem que ser foco com paciência. Tá? Foco no aprendizado e paciência, porque o caminho é longo, né? Você não consegue chegar imediatamente, né? Às vezes tem que errar 7 vezes. Mas é isso. E faz parte. O erro é fundamental. Na oitava você acerta. Eu trabalhei durante muito tempo com reestruturação de empresas, que são empresas que em algum momento sofreram algum problema de crise, em particular crise financeira. 90% dessas crises vieram de crescimento, de quem resolveu empreender e fazer as coisas Crescer acontecerem. rápido demais. Paciência. Então, faltou realmente paciência. Agora, acho que foco e paciência são os dois grandes ingredientes para qualquer um que quer começar no varejo, mas de uma forma geral em qualquer profissão. Gosto também do ponto do Léo e pensando que, né, entre foco e paciência, onde achar esse ponto de equilíbrio, né? Porque, óbvio, acho que o Ale, falando das tentativas que ele teve, que ele avançou pra caramba, depois ele voltou, ter essa capacidade de você digerir isso, né? Porque vai ter muita frustração nesse período, nesse teu avanço de carreira. Você vai ter mais momentos de frustração que você pensa, pô, não vai dar certo, né, Lê? Do que você fala, eu vou conseguir, né? Eu tinha um ex-chefe meu que ele falava, a gente acorda mais vezes e quer virar pro lado e continuar dormindo do que quero ir, continuar a empreender e querer trabalhar. A diferença é que quem, apesar das adversidades, continua avançando. E aí, acho que, volto a falar, acho que foi super feliz o que o Léo falou, esse tema e que o Alexandre também. Ter o foco, mas ter a paciência, porque não vai acontecer overnight. Overnight, imediatamente, só o YouTube que você vai ver lá e sai na hora. Carreira, infelizmente, não é feita na hora. Você colocou um ponto, o varejo é um segmento tão dinâmico que às vezes você está com tudo em ordem, está tudo certinho, tudo amarradinho, aí aumenta uma taxa de juros, aí entra uma depressão econômica, o dólar uma sobe. guerra em algum lugar. Não é nada sob o seu controle direto e de repente o teu dia vira de ponta cabeça imediatamente. Verdade. Indo para a parte de empreendedor, eu acho que não apenas ser executivo, mas quem empreender, né, quem montar, eu acho que juntado com persistência, com foco, existe uma coisa chamada propósito. Eu acho que se você fizer uma coisa pensando em apenas dinheiro, eu quero fazer essa empresa porque eu quero ser bilionário. Eu quero fazer essa empresa porque eu quero vender essa empresa para o Bill Gates. A chance de dar errado, na minha opinião, é 99,99 e bota alguns noves aí na vida. Porque você tem que fazer, as coisas têm que ser consequência. Você tem que curtir a jornada. A vida é curta para todo mundo. O tempo é um ativo que qualquer ser humano tem. E você tem que estar feliz na segunda-feira. Você tem que curtir a jornada. Muito mais do que pensar só no futuro de ganhar dinheiro, vou ser bilionário, vou ter meu avião, vou ter...
fuck. Tipo, pensa, curte a vida. Tipo, acho que esse é o meu conselho que eu dou para qualquer um. Então, construa algo que vai te fazer feliz, que você vai ter propósito e que consequentemente você vai ganhar dinheiro. O dinheiro é um prêmio, o dinheiro não tem que ser um objetivo. Perfeito. Somado a isso que foi falado aqui, né? Acho que já tem aqui falas muito ricas. Eu adicionaria, né, de alguma maneira conectaria que para tudo isso, né, tendo o propósito, tendo o foco, né, tendo uma clareza, eu diria que é fundamental que você tenha um objetivo e uma estratégia para esse objetivo. Tem aquela famosa frase que diz, né, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, acho que a nossa carreira, né, o CEO da nossa carreira, somos nós mesmos. Então, se nós não definirmos, né, qual a nossa ambição, para onde eu quero ir e como eu vou fazer, eu quero ser um varejista. Por onde eu vou começar? Quem são os grandes? Eu quero fazer parte aí do pessoal, né, de uma grande equipe, de um grande time. Por onde eu começo? Como eu trabalho isso? Então, acho que esse é um ponto fundamental. E uma dica final é que se eu pudesse dar uma a mais ainda que vale para o profissional e para o pessoal também, algo que eu sempre tenho usado na minha vida e funciona muito, eu defino uma palavra-chave para o meu ano, para nortear todas as minhas ações, que vão do pessoal ao profissional. Então, 2020, na pandemia, por exemplo, foi simplicidade, né? De como tornar tudo mais simples no momento que tudo está tão complexo, tão difícil. Então, é uma maneira simples de memorizar, porque a gente esquece, né? O dia a dia é um furacão, né? A gente perde a noção das coisas, a rotina consome, mas ter uma clareza, né, e objetivos simples sempre me ajudaram muito também na minha carreira. Simplicidade Calma, é o máximo da sofisticação. Nessa dica extra, você define essa palavra no início do ano ou no final do ano? Não, faz. É no Réveillon. Não. Pula as ondinhas, Ó, é depois. tem que ser né? definido Sim. antes, tem que ser definido antes, Tá. tem que ser definido antes. E além de tudo, aqui eu vou para um lado quase do misticismo, porque isso atrai, né? Então, não só eu consigo focar dentro de uma perspectiva, mas muitas vezes, quando eu defini uma palavra, começou a atrair muitas coisas que eu nem imaginava por ter essa clareza. Então, fica a dica aí para vocês. Ai, gente, muito legal. Obrigada pela participação de vocês. E você continua aqui com a gente no Varejo Summit com outros conteúdos. Deixa aqui seu comentário no chat e se conecte com os palestrantes através do LinkedIn. Até o próximo conteúdo.